Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. A paz do Senhor. Estou de volta, trazendo então a primeira aula do nosso curso Líderes segundo o coração de Deus. Estou feliz, grato a Deus por esta oportunidade que Ele concede a mim, mais uma vez, de poder entrar na sua casa e poder levar a palavra de Deus. Eu creio que Deus, Ele vai falar contigo através desta aula. Deus vai falar ao seu coração através dessa aula, eu creio, em nome de Jesus. Vamos aqui fazer menção de um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso 15 e no verso 16, aonde a palavra do Senhor nos diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Queridos, o tema central do nosso curso é líderes segundo o coração de Deus. Mas o tema da nossa aula, a busca pela intimidade com Deus. Buscar a intimidade com Deus é um processo pessoal e espiritual que pode variar de indivíduo para indivíduo. Deus, Ele tinha feito uma promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. E para dar continuidade nesta promessa, na casa de Jacó, só tinha um filho que realmente tinha intimidade com Deus: José. Meus irmãos, quem tem intimidade com Deus, o primeiro passo para aprender a depender de Deus é o deserto. Todos os líderes que realmente foram levantados por Deus entraram na faculdade de Deus, o deserto. Vou trazer aqui alguns passos que a própria palavra do Senhor nos recomenda a buscar para nos dar ajuda em nossa caminhada espiritual. Primeiro tópico que eu quero falar é sobre a oração. A oração é um meio fundamental para se conectar com Deus, pedir orientação e sabedoria para entender a vontade de Deus e superar os desafios do deserto. E dentro deste tópico, eu quero falar dentro do subtópico: Jesus sendo batizado no Jordão. Jesus, naqueles dias, ele foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João o Batista. Ao ser batizado por João o Batista, Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Queridos irmãos, observe que depois que Jesus começou realmente o seu ministério, ele foi para o deserto e passou a ser tentado pelo diabo. Todos os líderes que realmente quer um verdadeiro compromisso com o seu ministério, ele vai passar pelo deserto. E não será uma ou duas vezes, mas muitas vezes ele vai andar pelo deserto, vai ser tentado pelo inimigo. Por isso, o líder
precisa sempre estar em oração para que não venha a ser dominado pelo inimigo. Ministério sem oração é um ministério falido. Ministério sem oração é um ministério que afunda como a âncora no mar. A oração é uma das principais formas de desenvolver uma intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa, é eficaz. Ela é uma das principais armas de todos aqueles que buscam ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Segundo subtópico, está lá em Lucas, capítulo 6, no verso 12 ao 19. Jesus ora a noite inteira antes de escolher os seus discípulos. Um líder, até para corrigir ou exortar um membro da congregação, ele precisa orar antes. Quando um líder faz qualquer coisa sem orar e pedir a orientação do Espírito Santo, ele sempre faz loucura, besteira. Jesus orou a noite inteira e ainda escolheu um discípulo que o traiu e o vendeu por 30 moedas de prata. A nossa oração não vai nos impedir de entrar no deserto, de ser traído, passar por várias provações, mas ela vai nos fortalecer e nos aproximar mais do Senhor. A oração não é nada mais, nada menos do que uma conversa com Deus. E quanto mais conversamos com uma pessoa, mais íntimo e mais próximo ficamos desta pessoa. Eu quero aqui trazer alguns pontos que nos mostram homens de Deus em oração. Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, nós vemos a cura daquele paralítico no templo chamado Formosa. Pedro e João estavam indo fazer o que costumava fazer, orar. E Deus opera milagre. Atos capítulo 12, no verso 5, quando Pedro estava preso na prisão de Herodes, a igreja estava em oração em favor dele e Deus operou o milagre. Atos capítulo 16, no verso 12 ao 18, Paulo e Silas, na cidade de Filipos, eles chegaram ali na Macedônia e repreenderam um espírito de adivinhação através da oração. Eles, todo momento que eles iam orar, aquele espírito vinha atormentar. Paulo e Silas repreenderam, porque eles tinham intimidade com Deus, eles tinham relacionamento através da oração. Nunca na história bíblica existiu um líder que tivesse sucesso a não ser debaixo da oração. Não existe ministério forte sem oração. Não existe líder resistente sem oração. Eu quero agora estar falando dentro do segundo tópico da nossa aula, falando sobre a leitura das Escrituras. A Bíblia, ela é considerada a inerrante palavra de Deus. Ler e meditar nas Escrituras pode nos ajudar a entender a vontade
de Deus na nossa vida. Eu quero agora estar falando dentro do segundo tópico da nossa aula, falando sobre a leitura das Escrituras. A Bíblia, ela é considerada a inerrante palavra de Deus. Ler e meditar nas Escrituras pode nos ajudar a entender a vontade de Deus na nossa vida. Meus queridos, na Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Quando abrimos ela, Deus nos revela por meio dela. Quando vemos no livro de Salmo, no número 119, no verso 15, vem dizendo: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas verdades. Líder que não lê a palavra de Deus, ele não gera um relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus. Nós vemos o apóstolo Tiago nos falando no capítulo 4, no verso 8: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. É claro que todos os cristãos devem ler e ter intimidade com o Espírito Santo. Mas eu estou aqui falando dentro de um contexto do nosso curso Líderes segundo o coração de Deus. Um líder precisa meditar constantemente, buscar em viver intensamente na presença de Deus. Nós vemos no Salmo 51, no verso 10, o salmista Davi vem dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um líder que não tem o hábito de ler e estudar as Escrituras Sagradas, como poderá ele transmitir se ele não tem? Existem alguns líderes que só transmitem o que não foi lhe revelado pela palavra, mas sim conteúdos da internet. Ele não busca do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, a revelação, para transmitir algo da parte de Deus para os seus liderados. Para que nós venhamos ser um líder segundo o coração de Deus, é preciso que nós venhamos meditar e refletir, aprender da palavra de Deus. Eu guardo no meu coração as palavras que tenho recebido do meu pastor presidente, Wellington Alves. Ele sempre me disse: meu filho, medite na palavra do Senhor, porque ela prosperará o seu caminho. Nós vemos no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 11, no verso 28, vem dizendo: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Nós vemos também no livro de Salmo, de número 112, no verso 1, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem prazer em teus mandamentos. Meus queridos, eu sinto que nesta aula
Deus está falando com cada um de nós. Deus quer que nós tenhamos um profundo e íntimo relacionamento com Ele através da oração e da leitura da palavra. Eu foquei nesses 2 pontos nesta aula. Precisamos buscar o Senhor em oração, ter uma intimidade, um relacionamento. Buscar o Senhor através da leitura da palavra, para que nós venhamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, para o nosso ministério. Espero você na próxima aula. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, te dando força e graça para você continuar caminhando, sendo guiado pelo Espírito Santo. Fique com Deus e a paz do Senhor.